Olá, nós vamos falar hoje aqui para vocês um pouquinho sobre a transição das múltiplas doses de insulina para o NDI, né, como nós chamamos, para bomba de insulina. E nós vamos chamar essa troca de a transição. Então, o que acontece? Quando o paciente faz a terapia de múltiplas doses de insulina, ou seja, várias picadas, como vocês já conhecem, né, isso falando para a equipe médica, mas também para pacientes, é muito importante muito importante e só consegue fazer esse tipo de tratamento aquela equipe, aquele médico e aquele paciente que já conhecem as insulinas disponíveis no mercado, os tratamentos, a contagem de carboidratos. Sem isso, não é possível. Opa, estou com fone de ouvido, esqueci de tirar. Peraí, estou tirando aqui. Agora sim, essa terapia de múltiplas doses de insulina. E aí, quando você já conhece as bombas de insulina e os perfis dos pacientes, como já foi falado num outro vídeo aqui no YouTube pela doutora Ana Cláudia Ramalho, acessem lá depois. Então, existem vários tipos de bombas, vários perfis de pacientes. Quando você já conhece esse perfil, esses tipos de bombas, e pretende transitar das múltiplas doses para a bomba, pretende porque seja uma preferência do paciente, da família do paciente, seja um momento interessante para isso, ou muitas vezes é necessário e essencial essa transição pelo perfil do paciente. Então, nós temos que realizar a transição. E essa transição, aí sim vem a parte mais técnica. Ela obedece regras muito bem definidas, tá? São bastante específicas. Para quê? Para que quando você transitar de uma terapia para outra, não piore o tratamento. Ao contrário, melhore e alcance os objetivos a que nós nos propusemos e o paciente também. Essas regras, elas são amplamente divulgadas na literatura, e eu vou falar para vocês das publicações que é muito acessada, é o livro Putting Your Patients on the Pump, é da Karen Boderman, é uma nutricionista e educadora em diabetes. Depois nós vamos deixar o link lá embaixo, se vocês quiserem acessar para facilitar. Então, uma vez pensado nisso, vamos para efetivamente a transição. A sequência de ações começa pelo cálculo da dose de insulina total que o paciente usa e depois efetuar o cálculo de quanto dessa insulina total vai ficar para o basal e quanto vai ficar para o bolus na bomba de infusão de insulina. Então, nós vamos definir qual é a dose em percentuais ou em dose específica, e esse basal colocado na bomba, ele pode ser único durante todo o dia, ou ele pode ser fracionado nas 24 horas, hora a hora, durante as 24 horas. Estabelecer um bom basal é muito, muito, muito importante. Então, este é o primeiro passo, o cálculo da dose e o estabelecimento do percentual do basal e do bolus. Uma vez já definido isto, a partir da dose total inicial do paciente em tratamento de múltiplas doses de insulina, nós vamos definir no bolus 2 pontos também essenciais. O valor da relação carboidratos-insulina, por quê? É quantos carboidratos uma unidade de insulina será capaz de fazer frente na hora da alimentação. Então, o paciente vai se alimentar, ele já fazia isso nas múltiplas doses, e nós vamos estipular isso na bomba de insulina. Existem muitas peculiaridades com relação ao horário que isso vai ser estipulado, se essa relação insulina-carboidratos vai ser igual ou diferente nos diversos horários, e isso vai ser avaliado ponto a ponto também. Nós esclarecemos muito melhor, com detalhes, nos cursos da Endia Cursos. Depois disso, nós temos que estabelecer também o fator de correção. O fator de correção é para quando a glicemia está elevada ou até mesmo reduzida, né, abaixo do valor desejado, quantos miligramas por decilitro uma unidade é capaz de reduzir, por exemplo, da glicemia elevada. Então, o paciente que tem uma glicemia de 300, quanto é que ele vai precisar reduzir para chegar no alvo que nós vamos estipular?
Isso também é um cálculo bastante preciso, que deve ser bem elaborado e colocado nos parâmetros da bomba de infusão de insulina. Feito isso, nós vamos ter que programar depois, que é mais assunto para uma outra aula que nós temos lá na Envia Cursos, para os ajustes. Mas, então, esta transição deve ser bem feita e, principalmente, isso nós fizemos sempre nos nossos cursos, deve ser feita com calma, tá? Nada de pressa. Nenhum ponto na instituição do tratamento com bomba de infusão de insulina deve ser apressadamente, com sobressaltos. Deve ser bem pensado, bem elaborado, bem conversado com o paciente. Então, nós seguimos essa sequência. Cálculo da dose total, cálculo de percentual para basal e bolos, programação do basal nas 24 horas, estabelecimento da relação carboidrato-insulina e estabelecimento do fator de correção para a correção das glicemias. Tudo isso já colocado na bomba do paciente, ele inicia o tratamento e a transição foi realizada com sucesso. Só que esse processo pode parecer, e realmente ele é bastante complexo. Então, é muito importante que vocês estudem, conheçam como fazer e vão realizando, porque ao passar do tempo, com a experiência, é que isso se torna fluido e constante, que é o objetivo nosso na Envia Cursos, né? Nós optamos por trazer este passo a passo, que é complexo, de uma forma bastante didática. E aí nós compartilhamos a experiência que nós adquirimos ao longo do tempo, tanto eu como a doutora Ana Cláudia Ramalho, e também nós disponibilizamos as consultorias, caso você tenha alguma dúvida durante esse processo. Então, se você gostou do tema desse vídeo, né, dá um joinha pra gente aí, tá certo? Se inscreve no canal e ativa as notificações para que você receba notícias com frequência.